Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast número 138. Eu sou o Ricardo Lopes. Ao meu lado, ele, o Cris. Salve, rapaziada. Boa noite. E no centro da bancada, ela, Fernanda Fraga. Olá, boa noite a todos. E antes de começar o papo com a Fernanda, né, eu gostaria de lembrar que o GoitaCast tem alguns parceiros. Começando com o nosso lanchinho de toda quarta-feira da Boutique do Pão do Parque Imperial, tá, galera? Não se esqueça disso. A galera só vem pelo cheirinho do salgado. E a Boutique do Pão do Parque Imperial fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. É a minha padaria. Temos também sobremesa, olha que bonitinho, ó, brownie, o sabor que você imaginar, o Patrick fabrica pra você, o brownie, tá? Até aquelas 40 gramas, cannabis, tem também, pra quem gosta. Ó o programa saindo do ar. Aí, ó. Promete, depois você vai ter que entregar, hein? Tem isso também, né? José já tá nervoso ali. Capitão Brownies fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 98836 9444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. E também, eu esqueci de falar, a rede social da Boutique do Pão. É @Boutique do Pão 339, tá, galera? Tá lá no Instagram, lá, linda e maravilhosa. E temos também, hoje eu não posso esquecer de falar da Service Static Car. Service Static Car é uma forma diferente de lavar o seu carro. Na verdade, você vai ficar olhando, né? Porque a Service Static Car vai lavar o carro para você, na sua casa, no seu conforto, tá? Usando a água, a energia, você vai ficar só olhando, tá? Mas para isso você tem que agendar. Não tem como ele adivinhar que você quer lavar o seu carro. Como que você agenda? Ligando para DDD 22 99 707 8761. Nas redes sociais, @service.staticcar. É uma forma diferente de lavar o seu carro, tá? Eu adoro, entendeu? Porque eu não tenho paciência, eu sujo mais do que eu lavo o carro. Ele fica todo manchado depois. E você escolhe até o cheirinho do carro, é uma maravilha, tá? Eu recomendo muito. Não é porque eu estou perto da dona, não, é porque é bom mesmo. E hoje, né, nós temos a farmacêutica, também escritora, a Fernanda Fraga. E a gente vai conversar sobre uma série de assuntos. Eu acredito até que a gente tem que fazer outros programas, porque é bastante conteúdo, né? Como eu costumo dizer, o GoitaCast, ele não busca número de seguidores, é conteúdo real, né? E a Fernanda Fraga, ela é farmacêutica, como eu já disse, escritora, e ela vai falar sobre alguns assuntos. Para começar, ela vai se apresentar, né? Quem é a Fernanda Fraga? Para quem não conhece ainda, é claro que muita gente já conhece. E ela vai falar um pouquinho de quem é a pessoa Fernanda. Ok, boa noite a todos. Agradeço o convite de participar do podcast. Então, como você falou, né, sou farmacêutica. Esse ano já vai completar 17 anos, né, de atuação na profissão. Já trabalhei em drogaria, já trabalhei em vigilância sanitária, já fui professora durante muitos anos, né? Foi tipo Lineu Silva, vigilante sanitária. Isso aí, que o pessoal tem medinho, né, da vigilância sanitária. Mas eu sempre falo... No restaurante ficam doidos. Não precisa ter medo, é só fazer o certo, né, que não precisa ter medo com a vigilância sanitária. Mas o pior é que é de surpresa, né? Não dá nem pra preparar. É de surpresa. Então, foram essas atuações minhas, né? E agora, atualmente, também, né, como escritora, né? Participando desse projeto nacional com vários farmacêuticos de todo o país, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro. Então, essa é um pouquinho, né, da minha atuação profissional. Ah, interessante. E tem uma série de curiosidades, né? Em relação a essa questão da farmácia, né? Que a gente conversou em off, né, Fernanda? Sim. Que a galera, de repente, não sabe. Eu, por exemplo, muita coisa eu não sabia de alguns detalhes dessa área farmacêutica. Por exemplo, para mim, remédio e medicamento era a mesma coisa, mas não é.
qual é a diferença, assim, na prática? Então, né, muita gente, né, acha que são as mesmas coisas, né, o conceito, assim, mas só para vocês entenderem, né. Medicamento, ele é um produto tecnicamente elaborado. O que é isso? Tem toda uma técnica por trás para preparar ele, e o medicamento, ele tem o seu princípio ativo. Por exemplo, um comprimido de dipirona. É um medicamento que tem um princípio ativo, que é a substância principal, né, do medicamento, e você vai tomar e vai ter aquele efeito desejado. Já o remédio, o que vai ser um remédio para vocês entenderem? Por exemplo, remédio vai ser exemplos para vocês entenderem da forma mais fácil. Um remédio pode ser uma massagem, um remédio pode ser um escalda-pés, um remédio pode ser acupuntura, né? São alternativas que você vai utilizar para aliviar algum sintoma, algum sinal que a pessoa está sentindo. Um chá, isso aí. Porque, vamos dizer assim, tem gente que usa aquela frase, né? Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Porque o remédio não necessariamente vai ter o princípio ativo, né? Mas, de certa forma, ele também ajuda, contribui para aliviar, né, alguns sintomas que a pessoa está sentindo. Pode ser uma caminhada, pode ser um remédio, né? Pode ser o sono, ajuda também, né, a controlar nosso corpo também. Então, são várias alternativas, né? A alimentação pode ser um remédio também, uma alimentação balanceada. Uma atividade física pode ser um remédio. Então, qualquer atividade que você faça que traga algum benefício, né, para a sua saúde, pode ser considerado um remédio. É isso. Interessante, eu nunca tinha olhado para esse também lado. Não sabia. É interessante, né? Eu sempre liguei muito remédio, medicamento. Liguei a farmácia, comprimido. E essa questão, existe alguma diferença? Farmácia e drogaria, é a mesma coisa ou tem alguma diferença, assim? Hoje em dia a gente chama mais de farmácia comunitária, né? Que é a forma, assim, a forma mais correta de falar. Que antigamente era chamado farmácia comercial, porque considera que farmácia é como se fosse um estabelecimento comercial. Só que, né, agora, recentemente, né, farmácia considera o estabelecimento de saúde. Então, né, não é para visar mais ser um comércio, mas um estabelecimento de saúde, porque além de vender os medicamentos, a gente também oferece serviços farmacêuticos, como, por exemplo, aplicação de injetáveis, verificação da pressão, da glicemia. Então, a gente traz outros serviços além da venda de medicamentos e perfumaria. Então, farmácia e drogaria é uma pequena diferença que existe, é mais no tamanho, né, entre um comércio e outro. Mas o termo, né, mais atual que a gente chama agora, né, é farmácia comunitária. Então, deixa eu ver se eu entendi. A drogaria, ela simplesmente vai vender os medicamentos. Os medicamentos, isso. E a farmácia, ela pode ter, por exemplo, aferição de pressão, injeção... Pode ter ambos nos dois, né? Vamos dizer assim, a diferença é mais no tamanho entre um estabelecimento e outro, que um é maior do que o outro. Mas o termo mais utilizado agora, recentemente, é a farmácia comunitária. Mas ambos podem ter tanto serviços farmacêuticos, como também a venda dos medicamentos. E existe a farmácia de manipulação ainda, né? Que tem a farmácia de manipulação. Tem muitas que hoje. Diferencia também, né? Dentro desses nomes também. Eu acho que é mais ou menos a questão de padaria e panificação, que tem diferença também, eu acho. Eu não sei se a panificação é maior. Assim, enfim, né? Não vamos entrar. Tem nada a ver isso aí. Tem nada a ver, cara. Eu já fui pra padaria, cara. O pão pode ser um remédio, cara. Ele não é um medicamento, mas pode ser um remédio. Pãozinho quentinho. Pãozinho quentinho, cara. Saciar a fome. Né? E é interessante, né, Fernanda, a gente frisar na questão do perigo, né, da automedicação. Sim. Tô com uma dorzinha de cabeça, vou tomar, sei lá, por mais que seja um remédio que não tenha tanta contraindicação, né, mas é perigoso, né, essa questão da automedicação. Com certeza. E cada vez mais, né, tem aumentado esses índices de automedicação, principalmente agora por conta da pandemia, né? Depois da pandemia aumentou muito os casos de automedicação, que as pessoas tinham medo de ir pra rua, né? E às vezes tinham medo até dificuldade de ter acesso a consultas médicas. Então, muitas pessoas começaram a se automedicar, né? Tô gripado, vou tomar, às vezes, um Cimegripe, por exemplo, né? Mas é importante o quê? Verificar, né, a necessidade real daquele medicamento. Hoje em dia, também, depois da pandemia, aumentou
aumentou muito o consumo de ansiolíticos, né, que são medicamentos para ansiedade, antidepressivos, e às vezes a pessoa vê assim, um vizinho meu tá tomando tal medicamento, vou tomar nessa também. Né? Vê um parente, né, que o parente indica, o amigo indica, o vizinho, mas o ideal é o quê, gente? Sempre procurar um profissional de saúde, procurar um médico, um farmacêutico, um enfermeiro, um profissional de saúde que vai te ajudar a orientar a forma correta de você tomar um medicamento. Porque nisso que você toma um medicamento, né, por conta própria, às vezes você pode ter os riscos, né, do efeito do medicamento se você também não tomar da forma correta. Que existe, né, a indicação do medicamento e a posologia. A posologia é o quê? A forma como você vai tomar aquele medicamento. E se você tomar da forma errada, não vai ter o efeito desejado. Então, tomar cuidado com esse risco, né, da automedicação para você não sofrer consequências, né, às vezes de efeitos colaterais que tem, né, presente descritos lá na bula, né? Então, sempre procurar um profissional de saúde para te orientar da melhor forma. Porque tem aquela questão também. Às vezes o cara vai lá, né, no médico e tal, o médico fala, você vai tomar 1 comprimido por dia de tal remédio. Isso. Aí o cara pensa assim, vou tomar 2, que aí, né, eu vou ficar... Se um já resolve, imagina 2. E isso é uma ilusão, né? Porque o organismo... parece que o organismo, ele rejeita o excesso do remédio, né? Então, né? Vamos dizer assim, nisso que você pode querer dobrar a dose, pode causar uma intoxicação. E é isso pior perigoso. ainda. Principalmente se for, às vezes, um medicamento controlado, né? Então, tem que tomar cuidado e seguir o que está descrito lá na bula. Porque, às vezes, se você tomar a mais, pode ter uma intoxicação ou pode passar mal no momento, né? Logo após, né, a tomada do medicamento e depois tem gente que pensa assim, né, de tomar a mais e que vai fazer o efeito mais rápido. Exatamente. Não, gente, não faça isso. Siga conforme a bula ou conforme a prescrição médica. Porque eu mesmo já fiz isso, né? É a sua cara fazer coisa desse tipo. Uma vez o cara fez um remédio para emagrecer, mas isso tem uns 20 anos atrás. E tudo à base, assim, meio de planta, assim, manipulado, valeriana e tal. Então, eram 2 comprimidos por dia, eu tomava 3. Tipo assim, cara, eu acho que teve mais um efeito psicológico do que mesmo científico, porque eu andava muito a pé. Eu morava ali no Turf, perto do Sandu, e andava até o Eucarístico todo dia. Eu ia e voltava a pé. Então, cara, eu acho que eu emagreci, mas não foi assim um a mais, entendeu? Só que era um remédio totalmente à base de planta, não tinha assim uma droga, né? Então, já vou mexer parte aí, né? Então, né? Os medicamentos à base de plantas medicinais, que a gente pode também chamar de fitoterápicos, né? Muitas pessoas pensam, né, por ser à base de plantas, que não vai fazer mal. Mas natural. Não. Vai ser um tipo de medicamento também. Só que a gente chama de medicamento fitoterápico porque é à base de plantas. Mas também eles podem ser tóxicos também, pode ter efeitos colaterais também. Por isso, tem que seguir a risca conforme, né, a forma correta de utilizar o medicamento. Porque também pode ter os mesmos efeitos de um medicamento tradicional. Ih, rapaz, eu fiz isso. Cara, e tipo assim, você colocava a coisa que eu mais gostava, eu não tinha vontade de comer, cara. Eu olhava para aquilo, só que depois eu voltei de novo, não teve jeito, enfim, né? E eu conheço pessoas, né, às vezes que tem até uma facilidade de ter acesso ao médico, né, ter plano de saúde. Eu não sei se é por preguiça ou por medo. Eu tenho mais medo de dentista, de médico não tanto. Eu agora vou ter que ir no oftalmologista, eu tô morrendo de medo, né? Porque eu já sei que vai aumentar. Desde 2018 que eu não vou ao oftalmo. E eu deveria ir todo ano. Sim, sim. Então já vou levar aquela chamada, né? De atraso aí. 6 aninhos. Mas enfim, né? E a pessoa, mesmo com o acesso mais fácil ao médico, ele se automedica. Né? Aquele remedinho. Mais rápido. E o pior é que consegue comprar, né? Que tem remédio que é tranquilo, né? Não precisa de receita. Sim, mas mesmo, né? Aqueles medicamentos que não precisam de receita, por exemplo, são aqueles medicamentos que ficam do lado de fora do balcão da farmácia. Ah, isso é interessante. Que é sem a tarja, né? Vermelha ou tarja preta. Que muitas pessoas pensam assim, só porque tá do lado de fora do balcão, então posso tomar à vontade, tipo uma dipirona, neosaldina. Mas não, gente. Não é só porque o medicamento não tem tarja que ele também não vai ter efeitos colaterais também, que não tem a dosagem certa para tomar o medicamento, né? Que a pessoa, como você deu o exemplo aí, né? Quero que o efeito faça mais rápido, vou tomar dobrado. Aí quer tomar dobrado o medicamento, um analgésico para dor de cabeça. Não. Todo tipo de medicamento, gente, mesmo, né, estando lá do fora do balcão, precisa tomar da forma correta por conta dos efeitos que podem ter se tomar da forma indevida. Entendeu? Então, tirar esse pensamento, né, que
por não ter tarja. Rapaz, tem um amigo meu que ele tem alergia de pirona. Sim, eu falei, rapaz, como é que você vive sem dipirona? Como é que você vive sem dipirona? Nossa. Tem pessoas que têm alergia ao próprio antialérgico, olha só. aí complicou. Faz o quê? Como é que vive? Pois é. Eu, assim, até hoje, pelo menos meu organismo não demonstrou alergia a nenhum medicamento, né? Eu também não usei muita coisa, né? Eu nunca fiz uma cirurgia, cara. Só dentária, mas eu até fui renovar minha carteira agora, né? Eu fui fazer o psicotécnico, aí o cara perguntou, cara, quando que você fez a última cirurgia? Eu falei, cara, na encarnação passada. Como assim? Eu falei, eu não fiz, cara, eu não operei, enfim. Tipo assim, parecia que eu era um louco. Né? Nunca tivesse precisado. Não, quando eu era criança, quando eu tinha 8 anos, eu levei uma paulada na cabeça. É sério, cara. Por que será? Eu tava... Não, pior que eu não fiz nada, cara. Tem aquela pipoquinha vermelha. Essa paulada explica muita coisa. Aquela pipoca doce da embalagem vermelha. Nossa, eu odiava. Cara, eu adoro até hoje essa pipoca. Eu de boa no Izepan, que na época era Iepan, eu de boa comendo. Eu só tomei a porra. Eu não fiz nada, cara. Eu não sei se me confundiram. Eu tinha 8 anos. Então abriu, né? Minha cabeça. Minha avó chegou lá, ficou apavorada, que eu desmaiei e tal. Eu tomei a paulada, cara. E o pior que eu não fiz nada. Foi inocente, cara. É sério, cara. Aí... Desde então, muitas coisas mudaram. Assim. Meus amigos imaginaram. Começaram a aparecer. Ele já apareceu, mas começaram a ter RG, CPF, né? Toda uma vida, currículo, enfim. Engraçado que na única vez que você não tava fazendo nada demais, você levou uma paulada. Depois disso, já fez um monte de coisa pra merecer. Exato. Cara, eu fico... É um mistério... Cara, eu tava parado, bicho. Tanto que foi de costas, assim, que a porrada veio. Nem viu quem deu. E o pior é que dizem que foi uma menina. Parece que foi uma menina. Não sei o que aconteceu, entendeu? Tava de boa ali. Enfim, são mistérios que... 1988 não vai mais solucionar. Não tem jeito. Não tem jeito, cara. E aí, Fernanda, a gente falou também em relação, né, sobre oportunidades, né, na área da farmácia. Eu tenho visto muito curso técnico nessa área, até de atendimento, né? Tem uma técnica também, né? Porque você tem que vender, tem que ter toda a técnica. Mas eu vejo muito isso nos cursos aí, que eu posso até citar, né? O Sebrae e tal. Essa área está crescendo muito, né? Sim, sim. A área da farmácia é uma das áreas que mais contrata, né? Tanto assim, farmacêutico como balconistas, atendentes de farmácia. E em Campos nós temos muitos cursos, né? Profissionalizantes. E esses cursos... Eu queria te perguntar também que tem área técnica, eu achei, e superior, né, em farmácia. Isso aí. Aqui nós temos cursos, né? Desde auxiliar de farmácia, atendente de farmácia, técnico em farmácia e graduação em farmácia. Então o auxiliar não é o técnico? Não. Eu pensava que era. Isso, não. O nível técnico, né, Vanessa, é mais um pouco avançado. O auxiliar é o mais básico, o atendente, né? Depois tem o nível técnico. Geralmente tem a ver também com a carga horária. Geralmente o curso de auxiliar e de atendente de farmácia é um período mais reduzido do curso. O técnico geralmente é 1 ano e meio e a graduação são 5 anos. Muito tempo, né? É uma faculdade longa, porque geralmente são 4, né? Isso, antigamente era 4. Quando eu me formei, fui da primeira turma da Faculdade de Medicina de Campos, era 4 anos. Depois o curso foi aumentando, né, o tempo, virou 4 anos e meio, e hoje em dia são 5 anos, né, de acordo com as diretrizes curriculares, né, que eles vão adicionando mais disciplinas, né, na grade curricular. Então, hoje em dia são 5 anos. E é um curso grande, extenso, que tem muita química, que você tem que gostar de química. Nossa, é verdade. É umas médias, umas 7 químicas, mais ou menos. Eu não passaria nem perto. E os nomes são difíceis, cara. É só um nome complicado, né? O nome de remédio, da matéria-prima, né? Sim. Dos princípios ativos, né? Que é a parte responsável de ação dos medicamentos. Porque, por exemplo, um genérico de um remédio é um nome totalmente diferente, doido lá. Eu não consigo falar os nomes. Os nomes difíceis, né? Comprido. Isso. E me parece, Fernanda, que é uma área muito ampla nessa área da farmácia. Você pode
atuar em várias situações, né? Com certeza. A área da farmácia tem mais de 140 áreas de atuação. Áreas que você nem imagina que o farmacêutico pode trabalhar. 140? Vou citar uma coisinha só diferente para vocês terem uma noção, né? O farmacêutico, ele pode atuar, né? Desde drogaria, farmácia de manipulação, hospital, indústria. Pode trabalhar também em banco de sangue, banco de leite. Pode também trabalhar... na área de plantas medicinais, na área também, sabe o que? Até de distribuidoras também, na área de controle de qualidade de água. Olha só, uma área que você não imagina, né? Na área de oncologia. Muita química. Isso. Então, é muito extenso, né? Essa área de atuação do farmacêutico. Bom, pode arrumar emprego em vários lugares, né? Sim, com certeza. É um leque muito grande, cara. Isso. E muitas pessoas geralmente começam nas drogarias, porque é onde mais contrata, né? Que aí você assina, né? E tipo assim, você geralmente é meio período, né? Não, então. O farmacêutico ele é o responsável técnico do estabelecimento, né? Geralmente são 8 horas, né, de trabalho. Ah, tá. Né? Conforme, né, vacinar a carteira de trabalho da pessoa, né? São 40 horas semanais, igual qualquer outro, assim, trabalho no comércio, né? E o profissional, né, ele vai trabalhar, né, geralmente em drogaria, que é onde tem mais ofertas de trabalho, e depois a pessoa, às vezes, vai se especializar, fazer uma pós-graduação e depois consegue entrar em outras áreas de atuação também. Entendeu? Mas geralmente a farmácia é sempre assim, o primeiro emprego do farmacêutico, geralmente começa na farmácia, vai adquirindo experiência, vai aprendendo o nome dos medicamentos e depois ele vai indo para outras áreas de atuação. Interessante. E, por exemplo, se você... de repente me formei em farmácia, vou fazer medicina. Você vai se isentar de várias situações, né? Sim, geralmente quando a pessoa faz alguma graduação na área da saúde, ela consegue aproveitar algumas disciplinas, né? Vai fazer uma comparação entre a disciplina e a carga horária para ver se dá para aproveitar. Se caso na carga horária não for igualzinha, né? Geralmente você faz uma complementação da carga horária. Um amigo meu, ele terminou a faculdade de farmácia, aí quando acabou a faculdade, decidiu que ele queria fazer medicina. Aí acho que conseguiu anular algumas matérias. Né? Isso aí. E reduz o tempo também? Isso, com certeza. E medicina, eu acho que são 5 ou 6 anos também. Isso, né? Geralmente são 6 anos, aí depois tem o período da residência que a pessoa faz, né? Mas consegue reduzir bastante tempo, sim. Bastante disciplinas. Engraçado que você falou essa questão da vigilância sanitária. O Lineu, né, da Grande Família, é veterinário. E tem uma conhecida minha que ela também é veterinária e ela é vigilante sanitária em São Fidélis. Eu não sabia que farmacêutico também poderia atuar. Sim, sim. Na área da vigilância sanitária existem diversos tipos de profissionais, que aí pode ser desde médico veterinário, pode ter dentista, pode ter nutricionista, farmacêutico, porque a vigilância sanitária vai fiscalizar os comércios, né? E a parte, assim, desde restaurante, fiscaliza a farmácia, fiscaliza as clínicas, fiscaliza diversos tipos de estabelecimentos. Então, por isso que tem que ter vários tipos de profissionais que vão atuar juntos. E só para chamar atenção, né, com relação à farmácia. Na legislação, né, da farmácia, lá fala que farmacêutico só pode ser fiscalizado por farmacêutico. Por isso que na vigilância sanitária é obrigatório ter farmacêutico. Porque é uma área muito, né, grande, né? Então é muita legislação. Na área da farmácia a gente trabalha com diversos tipos de legislação, então tem que ter um profissional farmacêutico que entende para fiscalizar, com certeza. E tem um rapaz que mora na minha rua, ele começou a fazer curso de mecânica de motocicleta. E tá se interessando. De repente, ele se inscreveu no curso de enfermagem, cara. Técnico em enfermagem. E o cara se encontrou, cara. Uma área totalmente diferente. E o cara tá indo embora, meu irmão. Já tá fazendo estágio no Ferreira Machado. Tá dando banho em bebê. Tá fazendo um monte de coisa. E é uma área muito boa também, né? Essa área da enfermagem. Sim, a área da enfermagem também é uma área que emprega bastante também. Que de repente ele faz um técnico também, ele pode depois juntar um dinheirinho e tal, fazer uma faculdade. Isso aí, com certeza. Geralmente, né, muitos profissionais começam assim no técnico, vê que aquela área é a área que ele gosta e depois ele vai pra graduação. Isso aí. E tem que gostar, né, cara? É uma área que você não pode... tô ali só pra trabalhar, não. Tem que ter vocação, que são vidas, cara. Com certeza. Eu acho que a área da saúde em geral não tem que ser... cara. Tem que ter vocação mesmo. Tem que amar, né, a profissão, né? Porque você cuida de vidas, né? E uma coisa que eu percebo, né, a manipulação, os remédios são mais caros, né, manipulados. Mas, cara, quando você parte para a área veterinária, é muito mais caro. É muito caro o remédio, cara. Meu Deus, é muito... Nossa, tipo assim, um remédio de humano que é 40, pro animal é, sei lá, R$200. É muito caro.
É uma área muito... Você vê que tem uma farmácia de manipulação que fica ali perto da cidade da criança. Como que essa empresa está crescendo? Sim. Cara, como que eles estão crescendo? E você só vê ali cheio de gente, cara. É incrível. Como que... Remédio para animal faz também. Faz também. Faz. Humano e para animais. Só que para animal o preço vai lá em cima. Tudo para animal é mais caro. Sim. O pessoal não economiza, né? Quando se trata de pet. Não, e você vê que como que essa indústria do pet shop estão crescendo, cara. Sim. Você vê aí lojões, é um quarteirão a loja. Aí tem tudo ali, tem lugar pra você soltar o cachorro, pra ir desfilar. Tem coisa que eu acho um certo exagero, entendeu, cara? Que eu crio cachorro como cachorro. Cuido bem, mas negócio de cantar parabéns pra cachorro. Tem gente que cria como filho, né? Cara, os pais de pet. Levar cachorro no shopping, cara. Eu acho que nem o cachorro quer estar lá, cara. Ele quer eu acho que não é um passeio agradável pro cão, né? Cara, a pessoa gosta de levar o cachorro pra barulho, shopping, né? Eu, por exemplo, gostava muito em prova de arrancada de carro no autódromo. Do nosso amigo lá, o Fabrício, né? E, cara, era muito barulho pro cachorro. Então, muita gente levava esse cachorrinho de colo, cara, o animal ficava louco. Tordoado. Porque é muito barulho, cara, muito barulho. Ele não quer ver aquilo, ele não gosta daquilo. Entendeu? E aí, Fernanda, você falou também da área de empregabilidade, né? Que você já atuou nessa área, ou atua ainda, né, nessa área, e ajuda muita gente, né? Sim, sim. Eu sou criadora de conteúdo, né, no Instagram, né? Sempre divulgo muitas... É até bom depois falar pra galera, né? Isso O arroba. Pra quem quiser me seguir lá no Instagram, o meu arroba lá é afernanda.fraga, e lá eu divulgo sempre vagas de emprego na área de farmácia, né? Olha. Tanto sim, né, de graduação como técnico, né? Então já ajudei assim, bastante pessoas, né, que vamos dizer assim, eu tinha acesso às vagas de emprego, porque como eu dei aula há muitos anos, né, em graduação, eu conheço muito farmacêutico, conheço muito dono de farmácia. Então eles me procuravam assim para divulgar as vagas. E por ser professora também, eu dava aula para muitos auxiliares e técnicos de farmácia, e eles me procuravam pedindo as vagas. Então, assim, por que não unir isso tudo e colocar numa rede social, né, para ajudar a divulgar, né? Quem precisa da vaga e quem quer divulgar a vaga. Centralizar tudo. Então, eu comecei, né, a partir desse momento, né, a divulgar as vagas de emprego, né, em 2019, que eu comecei a fazer essas divulgações, tanto de cursos na área de farmácia. Pré-pandemia, também, né? Isso aí, pré-pandemia. E as vagas, né, de emprego e também os cursos na área da saúde também. Pedir pro Josiel aí no Instagram, o nosso amigo aí, campista da depressão, nosso amigo que já esteve aqui com a gente, ele tem algumas questões ali. Ele dizendo que já foi no médico, ele diz que se a dor de cabeça for muito forte, que ele poderia tomar dipironas. Então, tem a dipirona de 500 miligramas e tem a dipirona de 1 grama, né? Então, se for a dipirona de 500, né? Tem gente que toma 2, né? Que faria como se fosse assim de 1 grama, né? Seria mais ou menos de 1 grama, uma vez engasguei, pai. A bicha parou aqui, bicha mó cepão. Aí ele comentou também, né? Os médicos só sabem indicar dipirona, então não perco tempo em ir médico. Cansei durante anos indo aos médicos e eles só falam, vou te receitar dipirona, provavelmente no SUS. Geralmente a dipirona, né, por ser um analgésico antitérmico, né, então vários tipos de doença pode ter, né, desde a dor de cabeça, né, a febre, né, por isso que, vamos dizer assim, é um dos medicamentos clássicos, né, de prescrição dos médicos, né, porque atende-se a maioria das pessoas, né, da população, né. Então é importante sempre antes dele prescrever perguntar se a pessoa não tem alergia, né. Não, só amigo que tem, né. Isso aí. E ele ali diz assim, né, mudando de assunto, eu não sabia que enfermeiro poderia fazer preventivo em mulher. Isso aí eu não sei dizer, então não merece comentar. Dá uma boa noite aí. Não vou comentar também, não. A Ana Paula Martins. Que agora tem o trans também, né, cara? É complicado. Ana Paula Martins, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Danilo, boa noite. Dá uma mexidinha da barra de rolagem, Josiel. Nosso amigo Bruno aí, boa noite. Pista do Laço, Gilberto Mendes, boa noite. Sheik, boa noite. Derek, meu amigo Derek, foi nosso operador aí. E Larinha e Goitacast, que somos nós mesmos. Enfim. Essa questão é complicada, né, cara? Daqui a pouco entra o Josiel. Vai tirar a rádio do ar. E aí a Fernanda, né? Também partindo aí para a área da literatura.
resolveu escrever o livro, né? Fernanda, você já tem filho, né? Sim, tem 2 filhos. Plantou árvore? Ainda não. Só falta plantar árvore. Isso, só falta plantar árvore. Eu só plantei a árvore. Quer dizer, eu nem plantei uma árvore. Eu plantei uma planta. Eu só plantei a árvore também. Rapaz. Tá vendo? Tá na nossa frente. Mas aí a Fernanda vai falar um pouquinho do livro também, né? Quem não conhece ainda, como que faz para adquirir, do que se trata o livro. Isso. Então, né, o convite do livro surgiu a partir da rede social, né? A importância de você estar presente numa rede social. É verdade, é verdade. Né? Porque como eu falei com vocês, né, que eu sou criadora de conteúdo, né? Então, por estar sempre presente, né? Conteúdo mesmo. Criando conteúdo na área da farmácia, divulgando vagas de emprego. Eles viram, assim, por ser uma profissional sempre presente, né, na rede social. Então, eles, né, me fizeram esse convite para participar desse projeto. O nome do livro, né? Farmacêuticos que contribuem para um país melhor. Aí, ó. Esse livro reúne, né, 14 farmacêuticos de todo o Brasil, né? Tem farmacêuticos do Acre, tem de Minas. Eu nem sabia que tinha farmácia no Acre. Tem do Rio de Janeiro, Roraima, tem de vários estados do Brasil. Então, eu fui uma das escolhidas aqui, né, do Rio de Janeiro para representar, né, o estado. E esse projeto, né, a gente vai falar um pouquinho, né, da nossa área de atuação. Então, eu conto um pouquinho das áreas que eu trabalhei, né, que eu citei aqui para vocês. Falo da importância do farmacêutico. Até no capítulo aqui, né, no meu capítulo, que é o capítulo 3, eu falo aqui da importância, né, da educação. Porque hoje em dia, né, tudo que eu conquistei hoje é graças à educação, graças por ter estudado. E uma coisa também que eu sou muito grata também à Faculdade de Medicina de Campos, que eu fui bolsista da faculdade, bolsista 100%. Caramba. Né? Porque eu não tinha condições, né, de pagar a faculdade. Porque é uma faculdade muito cara. Muito cara. Muito cara então, mesmo. Graças a Deus, hoje em dia eu estou aqui por conta deles, por conta, né, que eu fui contemplada da bolsa, né? Então eu sou muito agradecida, né, à Faculdade de Medicina pela essa oportunidade. E se você conseguiu uma bolsa, porque você também arrebentou tem um critério de nota. Sim, sim. Você sempre, né, tem que o quê? Manter o curso todo, nota tem boa, que manter, né? meu amigo. São anos. Além de ganhar, tem que manter até o final. Isso aí, tem que ter um coeficiente de rendimento que a gente fala, né? Tem que ter a média muito boa, né? Pra você não perder, né? Ainda mais 100%. Sim, pra você não perder a bolsa, né? Então você tem que manter a nota muito boa, estudar bastante. Você era nerd, então. Então, como eu falei, né, sou grata bastante à Faculdade de Medicina, né? Então eu recebi esse convite, né, para participar desse projeto. E a partir do momento, né, que eu comecei a divulgar, para falar do livro, várias portas foram abrindo para mim, né? Inclusive aqui com vocês, né, no podcast, né, do ano passado. Portinha! Né? A portinha! A gente teve alguns desencontros, mas agora conseguimos. Isso, a gente estava esperando o momento, né, do livro, né, ser publicado. Também. Né, Nasceu o bebê. Chegar com a ferramenta na mão, né? Isso aí. Então, né, já fui convidada para outros podcasts para participar também, eventos, né, que eu fui convidada, para dar palestras, né? Então, um livro, né, acaba gerando uma certa autoridade à pessoa também, né? O conhecimento para você divulgar. Então, você aumenta muito mais os convites, né? E além também de ser uma fonte de renda para os farmacêuticos, né, para divulgarem o livro também, né, que você pode dar palestra e vender os livros, né? E você pediu para eu comentar, né, para quem quiser adquirir o livro, né? Sim, claro. Todos os coautores, né, como eu falei, são 14, né? Todos os coautores, eles têm, né, os exemplares. Então, quem quiser adquirir o livro, é só entrar em contato comigo lá no Instagram, né, como eu já citei para vocês, né, que eu tenho os livros disponíveis, né, para quem quiser adquirir o livro. Então, são histórias de superação, são histórias de vários farmacêuticos que contribuem para o país, né? Contribuem como que ele pode muito contribuir, né, para a população, né? A gente não está ali só para atuar como farmacêutico, mas para trazer benefícios à população. Então, cada um conta a sua história de superação para motivar outras pessoas, né, a estudar, para inspirar, né, mais pessoas a fazerem faculdade de farmácia também. Como a gente falou, né, que tem que ser vocação, né? Você tem que gostar. Totalmente, porque é uma área que você não pode ter dúvida nenhuma. Com certeza. E como a gente comentou aqui, né, que são mais de 140 áreas de atuação, então é um curso, né, para você pensar, né? Olha, verdade. Existem várias possibilidades de atuação, né? Então, a área da farmácia é uma área muito boa, gente. Para quem faz com amor, é uma área muito promissora. Para quem é mais fechado, tem aquela área mais de laboratório, sim, o cara ficar dentro do laboratório. Análises clínicas, para não ficar, né, muito lidando trabalhar com o público, né? Com tem certeza. Gente que não gosta, meio trancado assim. Tem desde assim, as áreas que você pode atender, né, diretamente, né, o público, mas aquelas áreas que você fica lá dentro do laboratório fazendo as pesquisas, né? Você pode também trabalhar na área de pesquisa clínica, análises clínicas, né?
Então, tem várias opções de trabalho, dependendo, né, da forma como você gosta de trabalhar, né? Você gosta de atender o público ou não, né? Então, são várias opções. Forma que você mais se identifica. Isso aí. E como que foi, Fernanda, na época da pandemia? Lógico que houve medo, mas como é que foi? Você, né, estava na linha de frente, né? Sim, sim. Médico, enfermeiro, farmacêutico. Como que foi esse período? O negócio foi bem tenso, né? Porque era uma coisa nova. Linha de frente. Muita dúvida, né? Com certeza. Muita dúvida. E como eu falei com vocês, né? Que a farmácia tem muita legislação. Então, cada hora era uma lei nova que surgia dentro da área da farmácia. O que pode, o que não pode, né? Então, os medicamentos, para vocês terem uma noção, né? Os medicamentos controlados, que a gente falou que aumentou muito o consumo, né? Pós-pandemia. Azitromicina, então... Pois é. Eu tomei muita azitromicina. Né? Então, os medicamentos, né, que existe a portaria, né, que é a portaria 344 que a gente fala, que é a portaria que trata sobre os medicamentos controlados. E depois, durante a pandemia, foi autorizado a aumentar a quantidade da venda de certos medicamentos controlados. Por quê? Era difícil acesso ao médico. Então, aquela receita lá, né, ou notificação de receita que a gente chama, que é o chequinho azul que alguns falam, né, autorizava o médico prescrever mais quantidades, né, mais caixas de medicamento. Então, as farmácias começaram o quê? Puderam liberar mais quantidades, então a pessoa não precisaria ficar indo todo mês lá pegar um medicamento. Então, ela conseguia levar mais medicamentos para casa. Então, muitas legislações foram surgindo nesse período da pandemia, até com relação à arrumação da farmácia, tinha todo um cuidado também. Sim, tinha que dar um distanciamento do balcão, né, de 1 metro de distanciamento. Faixa no chão. Você não chegava no balcão, né? Isso. Tinha uma linha igual a banco, assim. Isso só que aí. você nunca chegava ao caixa. Ficava sempre na linha. Tinha todo um distanciamento, né? Tinha que usar máscara, né? E era aquela dificuldade de ter máscara, né? Que era muito difícil, né? Porque até as máscaras descartáveis era difícil da gente conseguir comprar. Aí nisso que as pessoas começaram a fazer as máscaras de tecido, né? Por conta da dificuldade do acesso até para as máscaras. E a farmácia foi um dos poucos estabelecimentos, né? Que poderia... Que verdade. ficou aberto, né? Farmácia. Tem lockdown, a farmácia tem que funcionar. Por isso que eu digo que eles ficaram muito expostos. Com certeza. E foi um período assim, como você disse, né? É a dúvida, a gente ficava apavorado. O que vai acontecer? Eu tive Covid 2 vezes. Então, na primeira, a gente ainda estava naquela... Foi em 2022 que eu tive a primeira. Então, ficava a televisão. Não sei quantas pessoas morreram. Eu falei, caramba, eu tô de boa, mas eu tô doente com esse troço e tô morrendo. Quer dizer, é complicado, né? Eu tive 2 vezes, mas assintomático. Mas foi um período muito complicado. Foi muito tenso, né? Porque, como você falou, a gente estava ali na linha de frente, né? As pessoas chegavam lá, todo mundo doente, desesperado, triste, né? E às vezes triste porque morria alguém da família, né? Nossa. Então a gente... E sabe o que também? Farmacêutico, muitas vezes, é aquele psicólogo, né? No balcão, o psicólogo, né? Que as pessoas chegam lá, né? Doente, né? Triste e acaba, né? Contando as histórias todas pra gente, desabafando, né? Então você tem que parar e ouvir também, né? Essas pessoas, ajudar eles também. É um ato de solidariedade, antes de tudo, né? Porque, como você disse, que, né, remédio controlado aumentou muito, a depressão subiu muito. E a gente, o que vai acontecer, né, cara? Eu lembro que no primeiro ano de pandemia tinha o comercial de Natal, né, cara? Era um troço triste pra caramba, cara. Tipo assim, um casal de velhinho, eu acho que foi a esposa morre, aí ele quer visitar os netos, não pode. Deixa pro... Quando isso tudo passar, era só o que a gente ouvia, meu Deus, quando que isso vai passar? Sim. Eu tinha horror a usar máscara, entendeu? Eu até prometi fazer uma fogueira com todas as máscaras, mas até hoje eu não fiz, porque às vezes preciso usar, né? Eu tenho um monte de máscara, então eu queria botar fogo em tudo, porque eu odiava usar aquilo. E eu acho engraçado que às vezes eu tô passando pela rua, é um pouco de ignorância, né? A pessoa sozinha, dentro de um carro, com os vidros fechados com máscara. Então aí, ficou doido. Ô, Ricardo, deixa eu só reforçar aqui, né? Como eu falei que com a pandemia aumentou, né, a quantidade dos medicamentos controlados, depois que eles decretaram o término, né,
da pandemia, né? Mas houve esse término? Então, hoje em dia a gente não vê assim tanto mais, né, casos de Covid como era antigamente. Então a gente não tá mais numa pandemia. Isso aí. Mas ainda, às vezes ainda, né, a gente pode ver algumas pessoas que ainda têm a Covid ainda, mas não tá, né, em grande parte da população. Aí tá, nisso que reduziu, né, os casos, agora novamente voltou as quantidades de medicamento controlado serem dispensadas da mesma forma que era antes. Não pode mais ficar comprando essa quantidade grande que era, não, entendeu? Então, só para reforçar que isso não tá liberado mais. Foi, né? É porque foi assim, foi um momento de exceção, né, cara? Assim, tudo diferente, assim. Eu me lembro que eu trabalhava na Fundação da Infância, eu tinha um documento na época do lockdown para poder trafegar na rua. Olha só que loucura, cara. Eu tinha que andar com aquele documento que se alguém parasse, eu poderia pagar multa e, sei lá, até ser preso por estar na rua andando. Sim. E uma das piores coisas para mim quando eu tive a Covid 2 vezes, assintomático, é a prisão, o isolamento que eu ficava. Que minha esposa não se contaminou, né? Então eu ficava de máscara dentro de casa. Quarto separado. Quarto fechado. Eu não podia ir na padaria comprar um pão. E de boa, assim, eu não perdi olfato e nada, eu me alimentava, mas é a prisão e o isolamento. Eu não sei, cara, foi um negócio muito sinistro, cara, muito sinistro. Infelizmente, parece que a população não aprendeu muito, mas foi muito sinistro. Né? Esqueceram, né? As pessoas esquecem muito fácil rápido, das coisas. Sim. O brasileiro, então, tem memória curtíssima. Entendeu? É a frase que fica na cabeça. Quando tudo isso passar, nossa, você não poder passar Natal com sua família, não poder poder não ser preso se for na praia, que doideira, cara. Entendeu? Mas aí, Fernanda, de farmacêutica para escritora, como é que foi isso? Transição. Porque aí ela já foi pra literatura, né, cara? E escrever é legal, né, cara? Você... O que eu vou colocar no papel, né? Que às vezes você tem a ideia, mas e passar isso pro papel? Sim, tem hora que a gente pensa assim, né? Será que eu vou conseguir, né, saber escrever? Vou escrever bem, né? O outro entendeu o que eu tô querendo dizer? Isso aí. Mas até que foi tranquilo, né? Quando eu sentei assim, hoje eu vou sentar para escrever o meu capítulo, né? E é bom que você vai relembrando, né, tudo que você passou, né? Faz uma linha do tempo. É uma revisão, né? É uma revisão de toda a sua vida, né? Então isso é muito bom. Eu até, quando eu escrevi, né, eu fiz uma linha do tempo mesmo para lembrar, assim, as principais situações que aconteceram, né, durante, assim, a minha carreira profissional, né? Então foi muito bom esse momento, né, da escrita, né? E o bom da editora, né, do livro, que é a editora Mazalt, né? Essa editora, ela dá o treinamento pra gente, a gente tem mentoria, explica essa questão do marketing, né? Como que a gente pode fazer para divulgar o livro. A técnica também, né? Isso. Então eles auxiliam, né? Não só assim para você escrever o livro, mas eles auxiliam a parte comercial. A parte comercial de marketing também pra gente divulgar o livro também, isso é muito bom. Então, a partir do momento, né, como eu falei com vocês, né, que várias oportunidades surgiram, né, do livro, até outras editoras me procurando, quer escrever um livro com a gente também. Legal. Que depois você pode ir para uma outra situação, outro segmento dentro da farmácia, mas, sei lá, escrever até um romance. Eu podia fazer assim, o namoro da Dipirona. Começou. O Lex Sotan. Olha aí. O Lex Sotan e a Dipirona se apaixonaram. Qual medicamento você tomou para chegar nessa viagem? Eu acho que é a falta de medicamento. Então, a partir do momento que você escreve o livro, você vai criando várias oportunidades, né? E como eu falei, né, vai surgindo oportunidades dentro da própria editora, né? Que eles vão fazendo convite. Não quer participar de outro livro da nossa editora? Outras editoras, né, vão também oferecendo também. E aí você já tem, né, a experiência, já não vai ser como na primeira vez. Isso aí. Fora que você escreveu um livro, como se suas memórias tivessem eternizadas aí. É um legado seu aí que vai estar aí pra sempre. Justamente pra outras pessoas, tantos anos à frente. É registrar o legado, né? Uma coisa que a gente sempre fala bastante lá na editora, é registrar o seu legado para motivar outras pessoas, né? Sempre dar o seu melhor, como o próprio título do livro, né? Contribuir para um país melhor. Eu comprei o primeiro livro que o Lobão escreveu, uma autobiografia de 600 páginas, 50 anos a 1000. Então ele fez um livro da vida dele até os 50 anos. E os detalhes que tem no livro, cores de parede, tipo de maçaneta, ele disse que ele mergulhou numa viagem que ele sentia às vezes o cheiro do que estava acontecendo, do café. Cara, é muito legal. Eu não conseguia parar de ler.
tipo 600 páginas, eu acho que eu li em uma semana. Eu era solteiro, eu ficava... Cara, eu esqueci de comer, cara. Eu lendo aquilo. É até bom pra emagrecer o livro. Eu li lendo, cara. E ele agora lançou 60 anos a mil. Eu acho que o escritor, ele nunca para num livro só. Sim. Depois que ele faz o primeiro, ele vai querer fazer mais e mais. Com certeza. É isso aí. Aí eu não posso falar aquilo que eu falei pro nosso amigo, né? Mais uma escritora no Goitacast, né? Porque tivemos alguns escritores aqui no programa, com muita honra, né? E eu fui meio infeliz numa colocação que o escritor veio, né? Então eu sempre eu ponho um tema. E eu coloquei assim, mais um escritor campista. Só que ele achou assim que é mais um escritor campista, mas na verdade eu estava exaltando o escritor, entendeu? O cara desdém. Aí eu falei, é melhor não falar mais isso não usar mais esse tema não, entendeu? A gente às vezes fala, né? A gente sabia que em Campos tinha tantos escritores. Tantos escritores, cara. Com tantos... certeza. Campos, ele tem essa coisa, né, cara, de escrever. O Gildo, né, tem a Ana Souza, né, que veio aqui com 16... Na época tinha 16 anos. Olha aí, novinha. E foi muito legal, porque um amigo dela me procurou. Não, Ana Souza e tal. Só que quando falou que é menor de idade, eu falei, isso vai dar problema pra mim, cara. Mas aí, não, ela é emancipada e tal. E eu, em um momento, eu perguntei do que se tratava o livro. Sim. Aí eu pensei, deve ser coisa de frescura, negócio de influenciador, negócio de Big Brother, sei lá, reality show. Rapaz, a menina veio. Quando a menina começou a falar do livro, eu falei, hã? Tinha Viagem no Tempo, tinha Benta Pereira. Eu falei, cara, foi uma surpresa boa. Sim. Não deixa de ser um preconceito, né? Porque a menina é jovem. Sim. Cara, deu uma aula com a menina, entendeu? E ela veio aqui 2 vezes. Inclusive eu comprei o livro dela, autografado, muito legal. E ela já tá, se eu não me engano, ela tá partindo, já fez o 2º livro, né? Acho que ela tá trabalhando já. Tá trabalhando. Então, é o que eu falei, não vai ficar no primeiro, eu tenho certeza. Isso aí. De repente até um outro segmento, assim, dentro da farmácia, mas diferente, entendeu? Isso, são várias possibilidades. Né? Uma autobiografia, talvez. Sim, com certeza. Entendeu? Eu gosto muito de biografias, cara. Eu acho muito legal. Eu vi a do Silvio Santos, muito legal. A do Lobão. Eu acho legal você conhecer um pouco do lado humano de quem você admira, entendeu? Parece que você está conversando com um cara ali, entendeu? É muito legal. Eu não sei se eu fizesse uma minha se ia ser legal, não. Eu acho que ia ter muita página que não ia dar. Não vai censurar, cara. Ia ser mais 18. Entendeu? E tem muita coisa que eu não lembro também, né? Aí complica, né? Essa da paulada, eu ia comer levando porrada com 8 anos na cabeça. Aprendeu a falar com 4 anos de idade. Esse menino é retardado. Ó, aprendi a falar com 4 anos de idade. Aprendi a andar de bicicleta com 9. Todo mundo sabia pedalar, eu ficava vendo, igual um imbecil, cara. Vamos andar de bicicleta, Ricardo? Rapaz, não, hoje não. Aí, rapaz, meu tio, na época, a Penha era como se fosse uma roça na época, né? Aí eu ia pra lá por causa do meu avô e meu tio tinha o quê? Uma Caloi Cross. Ele falou, meu irmão, monta na bicicleta aí. Aí tinha uma descidinha assim, tipo uma ladeira. Vai! Meu irmão, foi assim que eu aprendi, cara. Na descida. Me machuquei, mas aprendi a andar. A Caloi Cross com pneu vermelho ainda. É caríssima essa bicicleta. E eu tinha aí eu ganhei uma Peugeotzinha, bicicleta Peugeot. Uma francesinha assim, verde. Aí depois foi tranquilo, entendeu? Com 9 anos também. 9 anos. Aí teve um dia, né? Minha avó, ela tinha muito cuidado comigo. Ela falou, você anda só aqui na rua. Eu morava na Riachuelo. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Foi pra Guarulhos, maluco. Subi Capão da Lapa, ó o perigo. Na descida, o freio. Aí quando eu voltei, aí minha avó... Você foi aonde? Fui em Guarulhos. Ah, você foi em Guarulhos? Ela pegou a faquinha, foi no pneuzinho. Vai agora. Eu acho que eu fiquei 1 ano sem bicicleta, cara. Aí que eu digo, foi pior que uma surra. Eu preferi apanhar. Eu digo, gente, não batem criança, entendeu? Porque o castigo fica na cabeça. Eu não lembro das surras, mas do castigo eu lembro. Sim, marcou, né? Não, com certeza, com certeza. E em relação aos seus filhos, o que eles falam do livro, Fernando? Vamos dizer assim, todos ficam orgulhosos, né? A família fica orgulhosa. É legal, né, cara? Escrever um livro, sim. né?
Ele falou assim, minha mãe é escritora. Não, já é formada pela faculdade de medicina, que não é fácil. Aí, mas escreve um livro, aí é pra humilhar mesmo, né? Aí é pra humilhar mesmo, cara. É um baita motivo de orgulho, né? Pô, você tem um escritor na família. É verdade, cara. Isso aí. E assim, né, cara, uma coisa que partiu dela, né, cara? Ela decidiu e tal. Não é qualquer um, não, cara. Você até pensa, mas aí vem as dificuldades. Aí que tá a questão de dar continuidade. Eu mesmo comecei a escrever e parei. A primeira crítica que fizeram, eu falei, joga no lixo essa... Entendeu? Hoje eu tô mais tranquilo em relação a isso, mas eu não sabia ouvir crítica. Daí E pior que a pessoa tá assistindo ali, aqui é o Freitas, a minha esposa. Que ela sabe das coisas. Deu boa noite ali. Ela simplesmente falou assim, que eu tava escrevendo na terceira pessoa. Se você escrever na primeira pessoa, vai ficar melhor. Eu falei, eu vou escrever mais nada. Aí joguei fora. Vou escrever em nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa, 0 pessoa. Entendeu? É assim, cara, o negócio... Eu gosto mais maleável, mas eu era 880, cara. Entendeu? Mas quem sabe, né? Antes de morrer, eu volte nessa história na primeira pessoa. Ô, Ricardo, entendeu? Bota aquela pergunta lá do Instagram. Pode fazer aquela pergunta pra eu comentar? Bota no Instagram, Josiel. Essa aí do Campista da Depressão. Ah, tá. Cada dia que passa, é raro ver farmacêuticos nas farmácias. Sempre funcionários aceitando medicamentos. Então, isso é uma questão polêmica, né? Que é o que muitos chamam até do assinacêutico. Assinacêutico, o que é isso, né? Esse termo, né? Que algumas pessoas usam. É aquela pessoa que ela trabalha assim na farmácia, mas ela empresta o nome dela, mas não está lá presente. Ela só assina. Mas veja bem, ela é farmacêutica. Ela é farmacêutica. Ah, tá. Só que é errado fazer isso, né? Vamos dizer assim, de acordo com a legislação, existem várias legislações da farmácia que citam que o farmacêutico tem que estar durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. Se uma farmácia funciona lá 24 horas, ela tem que ter 3 farmacêuticos. Se é uma farmácia que fecha 22 horas, aí tem que ter farmacêutico desde a hora que abre até a hora que fecha. Então, se chegar lá vigilância sanitária, chegar Conselho Regional de Farmácia, porque nós somos fiscalizados pelo nosso conselho, né? Isso pode autuar a farmácia. E também o farmacêutico, ele pode ir para o comitê de ética ainda do seu conselho de classe. Então, é bem arriscado você emprestar seu nome e não estar lá presente. Por quê? A partir do momento que o farmacêutico ele é responsável técnico, tudo que acontece dentro da farmácia é responsabilidade dele. Até uma dispensação errada, até entregar um medicamento de uma forma errada, isso também quem responde é o farmacêutico. Mesmo se não foi ele que fez a indicação errada, foi um balconista, ele responde também. Que ele deveria estar ali supervisionando. Isso aí, o farmacêutico supervisiona toda a equipe. É como se fosse o engenheiro da obra, né? Isso aí. Tudo que acontece lá dentro é responsabilidade dele. É ele que vai responder perante o juiz, né? É ele que vai ter que ir para a delegacia responder. Se aplicar um injetável lá e aplicar de uma forma errada lá e, né? Vamos dizer assim, às vezes era para aplicar no braço, aplicou no bumbum. Dando um exemplo assim, aleatório para vocês. Uma aplicação de injetáveis errada também, o farmacêutico também vai responder, mesmo se não foi ele que aplicou. Entendeu? Tudo que acontece lá dentro tem que, né, o farmacêutico estar responsável e tem que estar ciente de tudo. Porque ele que é responsável técnico. O dono é o responsável legal, né? E o farmacêutico é o responsável técnico. Por isso a importância do farmacêutico estar presente dentro do estabelecimento. Olha essa quantidade de farmácia que tem campo. Você acha que isso acontece em todos os farmácias? Não, e é o que eu ia dizer. Então, cara, grande parte de farmacêuticos que eu conheço trabalham errado. Pois é. Infelizmente, né? Essa é a realidade. Se duvidar, todos. Pois é. Eu não vou citar nomes. Geralmente, quando você vai nas grandes redes, né? Geralmente você encontra o farmacêutico presente, né? Mas o correto, né? Pra vocês terem ciência. O farmacêutico tem que estar dentro do estabelecimento. E isso até é uma forma de você saber selecionar qual farmácia que você vai, né? Eu vou em uma que tem farmacêutico, porque eu sei que lá vai ter um profissional que vai me orientar da forma correta. Né? Então, você pode selecionar a farmácia, né, diante de tantas, né? Todas vendem os mesmos medicamentos, né? Vendem os mesmos itens de perfumaria, cosmético. Então, eu vou procurar uma que tenha farmacêutico, porque lá vai ter um profissional que vai me orientar da forma correta. É porque, no meu caso, eu vou muito na farmácia para comprar, assim, pasta de dente, um shampoo. Então,
uma coisa que dispensa. Sim. Graças a Deus eu não tenho precisado de remédio. Isso. Deixa eu te falar, como você enxerga essa questão de alguns laboratórios meio que faz um consenso, acho que alguns médicos, para eles fazerem uma representação dos medicamentos dele, para eles darem preferência na hora de receitar os medicamentos dele. Você acha isso? Não vou dizer assim, é uma forma meio antiética, né? Isso que essa a palavra que tá... porque, né, vou dizer assim, né, a partir do momento que você é comprado, né, para você oferecer tal laboratório, né, isso pode induzir a pessoa e às vezes, né, o laboratório... Vamos dizer assim, todos os medicamentos têm que ter a mesma qualidade, né? Que a gente chama, né, tem os medicamentos de referência, o medicamento genérico, o medicamento similar. Todos, né, comparando, por exemplo, dipirona, né? Dipirona tem a Novalgina, que é o referência, que é a marca mais famosa, mais conhecida. Tem a dipirona, que é o genérico, e tem o similar, que, por exemplo, é o Anador. Todos, né, esses 3 medicamentos vão ter o mesmo princípio ativo, né? Vão ter o mesmo efeito, que é o analgésico, e tem que funcionar da mesma forma. Então, só muda a questão de laboratório. Então, eles não deveriam, né, ser induzidos, né? Como, infelizmente, às vezes até acontece isso dentro da própria farmácia, que alguns representantes, né, acabam também, né, pedindo, né, para tal balconista indicar tal laboratório para ganhar comissão. Isso é uma realidade que acontece também. Porque, né, o ideal é o quê? O que está escrito na receita é o que tem que estar, né, ser dispensado para a pessoa exatamente naquele nome ali. Porque existe uma outra coisa dentro da farmácia que nem todo mundo sabe, que a gente chama de intercambiabilidade. O que é isso? O medicamento, ele pode ser substituído por outro ou não. Não é qualquer medicamento que pode ser substituído por outro, porque existe uma lei para isso. Então, existe geralmente, né, tabelas que são disponibilizadas até no site da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que nessa tabela vai dizer quais medicamentos que podem ser trocados, substituídos um por outro. Não é qualquer troca que pode ser realizada. Infelizmente, isso acontece de qualquer forma na farmácia, né? No balcão da farmácia. Mas não pode, porque existe uma lei que aborda justamente sobre isso, para você garantir a qualidade, né, do medicamento e também garantir que o paciente seja atendido exatamente pelo que está escrito na receita. Tem médico que dá até amostrazinha grátis de remédio. E você vê que se o Brasil levasse mais a sério essa questão, eu vi esses dias no noticiário que roubaram uma carga de medicamentos. Sim, isso aí é muito comum acontecer também. Mas só rouba porque pode vender sem receita. Sim. Porque senão ia ter um número, né, um controle para isso. Sim. Existe até um dado recente que eu vi do ano passado falando, né, que nos casos, né, de roubo de carga, o estado do Rio de Janeiro é um dos maiores, mais de 70% do, né, pra variar, dos cargos, né? Rio é brincadeira, das cargas roubadas é aqui no Rio de Janeiro. E o nosso Josiel já sinalizou ali do nosso tempo, né? Isso. Já? Passou rápido, rapaz. É muito assunto, Voou, né? Como eu falei, provavelmente, né? Ficou falando podcast da paulada que você levou. A paulada desequilibrou todo mundo, ficou todo mundo aéreo. Então, Fernando, deixar suas considerações finais para quem está assistindo a gente aí. Ok. Agradecer novamente, né, pelo convite. E Goitacast que agradece. Isso. E incentivar, né, as pessoas que estão na dúvida, né, qual área para você seguir, né? A área da farmácia é uma excelente possibilidade, com mais de 140 áreas de atuação. Então, né, gente, né, estudem. Porque o estudo, né, vai te fazer alcançar, né, novos andares, vai te alcançar novas possibilidades. Sim. Né? Então, a educação, né, é o futuro da nação. Né? Aquela frase clichê, né, que o pessoal usa, né? Mas realmente é isso mesmo. Que a educação nos leva, né, para longos horizontes, né, para novos horizontes. E ninguém pode roubar, né, o que você aprendeu. Sim, com certeza. Só o Alzheimer, né? Isso aí. Depois dessa, né, dele, né? a gente vai ficando por aqui. Encerrou bem. E até quarta. Valeu. Tchau, pessoal.